extinção do processo sem julgamento de mérito, não é? Eu acabei de peticionar, formação, não tenho causas de suspensão, o juiz está analisando o processo e verifica a petição, não é? Verifica as condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Falta uma das 3 condições da ação, né? Eu já dei esse exemplo aqui do INSS, né? O cliente procura o advogado ou a defensoria e fala: doutor, eu quero me aposentar, eu tenho direito a me aposentar, possibilidade jurídica, eu sou segurado do INSS, legitimidade, parte legítima, eu quero me aposentar. Aí o advogado pergunta: você já foi lá no INSS? Já pediu sua aposentadoria? Ah, não pedi. Então, se ele não pediu, não tem como judicializar, não tem como entrar na justiça pedindo, sendo que ele não foi nem no INSS lá pedir a aposentadoria. E o INSS vai dizer: não vou negar, você tem direito a aposento. Isso se chama interesse de agir, é uma das condições da ação. Mas vai que passa desapercebido ao advogado e vai que o cliente não sabe, não está orientado, entra com tudo, pede danos, pede indenização e etc e tal, e entra-se na justiça, e aí chega a petição na mão do juiz. E o juiz analisa a petição. Ora, estou vendo aqui um caso de aposentadoria, onde a parte é legítima para pedir, há a possibilidade de atender o pedido, mas eu vejo, né? Vou perguntar. Vou mandar citar o INSS. Manda citar o INSS. Recebo a ação. O outro lado alega em preliminar de defesa, alega que, o outro lado, em contestação, preliminarmente, esta pessoa, este segurado, não veio à agência fazer um pedido, não veio até nós, não há interesse de agir, uma das condições da ação. Ele é parte legítima, há possibilidade, mas não há interesse de agir. Então, doutores e doutoras, primeira causa de extinção do processo é quando não preenche uma das condições da ação. E nesse caso que eu estou citando aqui, o interesse de agir não é preenchido. Não havendo interesse de agir, qual é o interesse de agir? Ele deveria ter ido no INSS. Aí o INSS não ia negar. Aí foi para a justiça primeiro. Aí o INSS fala: mas eu não neguei. Por que está judicializando, pedindo danos, juros, correção? Não, ele não tem direito, porque ele nem veio pedir para nós aqui. Ele entrou direto na justiça. Ele pode entrar na justiça? Pode, né? Mas não há interesse de agir, esta é a questão. E aí o juiz extingue o processo por falta de interesse de agir e manda ele procurar a agência. Extinção do processo, primeira causa. Tranquilo? Essa é a primeira causa de extinção do processo. Anotaram? Primeira causa de extinção do processo não preenche uma das condições da ação, né? O áudio está picotando aí também para vocês. Como é que está o áudio, pessoal? Primeira causa de extinção do processo. Como é que está o áudio? Tranquilo? Eu vou seguir. Se tiver ruim, aí nós paramos ou volto. Segunda questão, inépcia da inicial, que está junto com essa primeira questão de condições da ação. O que é inépcia? Inépcia é defeito, né? Inépcia é inapto, da palavra inapto, de inaptidão. Então, uma petição inicial inapta, inépida, que há uma inépcia na inicial, que há defeitos de falta de aptidão para o processamento, para o devido processo legal, uma petição inépta. Esta petição inépta é o erro mais grave que existe nas petições, né? E apresenta pode levar à extinção do pedido, à extinção da ação, né? Então, primeira questão, eu falei, falta do preenchimento de uma das condições da ação, uma das 3. Segunda, inépcia da inicial, uma petição inépta. Bom, essa inépcia, né, normalmente o que acontece é uma falta de lógica na causa de pedir, né? Eu estou narrando os fatos, eu estou contando uma história, estou dizendo que eu fui traído, que eu não quero mais viver com essa pessoa, que eu quero a separação, que eu quero o divórcio, que eu quero isso, que eu quero aquilo, eu tal. Aí na hora de pedir, eu peço danos morais. Não é danos morais.
É uma ação de divórcio com pedido de danos morais? Não, está inepto, está inapto, a lógica dos fatos não decorre do pedido, o pedido não decorre da lógica dos fatos. Ou não, narra um acidente de veículos, né, onde há uma briga de trânsito, aí ele agride ela, só que ele não tem convívio com ela, ele não conhece ela não conhece ele. Não é um caso de Maria da Penha, é um caso de lesão corporal comum, porque Maria da Penha tem que haver convivência íntima familiar, é um caso de lesão corporal comum. Então, destes fatos não decorre uma lógica natural para o pedir, pede-se errado. O áudio está picotando? Tá. Já melhorou o áudio, né? Então, essa questão, né, não decorre uma lógica. Então, a petição é inepta. Ou eu estou narrando uma petição de fatos que no final a pessoa não entende. Quem está se defendendo não entende. E se a pessoa que está defendendo não entende, o técnico judiciário não entende, o juiz não entende, pessoal, causa inépcia, uma petição inapta. Não decorre de uma lógica, os fatos não decorrem de uma lógica, isso dificulta a defesa, né? Então, causa inépcia na inicial e pode extinguir o processo a inépcia. Quando que vai ser extinto o processo? O juiz dá um prazo, emende-se a inicial. Compreenderam? No caso das condições da ação, interesse de agir, extingue o processo. Não é parte legítima, extingue o processo. O pedido é juridicamente impossível, extingue o processo, extinção. No caso da inépcia, ainda dá tempo de emendar. Não emendou, extingue-se a ação. Emendou e não resolveu, extingue-se a ação. Então, qual a primeira causa da ação? Falta dos pressupostos, falta das condições da ação. Número 1. Número 2, inépcia da inicial na forma e nos termos que eu acabei de colocar. Ou seja, falta de lógica, falta de fundamentação lógica, falta de coerência na narrativa, que não está de acordo com as provas, que não está de acordo com o pedido e não dá para aproveitar a ação, então extingue-se a ação por inépcia da inicial. É um erro grave, gravíssimo, costuma não acontecer, mas acontece. Tranquilo, doutores? Inépcia da inicial? Essa é a segunda causa, né? Tranquilo? Bom, inadequação do procedimento, anotem aí, terceira causa, inadequação do procedimento escolhido, né, ao valor da ação ou natureza da causa. Olha só, eu vou simplificar isso aí. O procedimento, né, que eu vou adotar no fórum, ele é inadequado de acordo com ou o valor da causa ou de acordo com a natureza da causa. Isso nós já falamos aqui, né? Parece que o assunto é repetitivo, por quê? Porque é falado de outras formas, é falado lá nas condições da ação, é falado lá num outro momento, quando eu falo de ação, né? Então parece repetitivo, né? Então olha só, na hora que eu faço a petição, né, e chega na mão do juiz a petição, e eu entro por um procedimento especial, eu digo: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil da Igreja Vara, causa acima de 60, exatamente, eles já pegaram, né? Exatamente isso, causa acima de 60 salários, juizado especial entra nessa. É exatamente esse o exemplo que eu ia falar agora, e vou falar, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil de uma das varas, né, do egrégio juizado especial da comarca tal ou da região administrativa tal, venho respeitosamente a vossa excelência requerer uma ação de cobrança. Eu não falo de cobrança, ação de cobrança, fazendo uma ação de cobrança. Aí na soma ali dá 100 mil reais. Vocês entendem, doutores? Eu posso fazer o pedido? Posso. O pedido está correto? Correto. Eu sou parte legítima, preenche as condições da ação, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, tudo ok. Então, condições da ação, ok. A petição inepta? Não. Petição bem feita, apta, não é inepta. Aí, terceiro momento, o juiz vai analisar o valor da causa. 100 mil reais no juizado especial civil? Não pode.
Por que não pode, doutores? Porque a Lei 9.099 de 1995 limita a 40 salários mínimos o teto com advogado. Com advogado, 40 salários mínimos, é limitado, mesmo com advogado. Sem advogado, 20 salários mínimos. Com advogado, 40 salários mínimos é o teto do juizado especial civil comum. Os juizados especiais federais ou fazendários, né? Que aí no caso da fazenda, que cobra impostos, aí já sobe de 40 salários mínimos para 60 salários mínimos. Deixa eu dar aqui na tela, está aqui, 60 salários mínimos. Sobe de 40 para 60, que é o que a doutora citou aqui agora. Causa acima de 60 salários mínimos em juizado especial entra nessa. Exatamente o exemplo que eu estou querendo dar. Então vamos lá, recapitulando. Formação do processo, falamos na aula de ontem. Suspensão do processo, falamos agora. E entramos em extinção do processo. Primeiro momento, chegou na mão do juiz, o juiz analisa condições da ação. Tem, passa, está apto, passa, mas agora eu verifico aqui que o pedido dá 100 mil. Não, aqui pelo nosso procedimento, por conta do procedimento, olha só, está tudo ok, é apto tudo, mas como a lei limita em 60 salários mínimos para a fazenda e 60 salários mínimos para o juizado especial federal e 40 salários mínimos para o juizado especial civil, né? Civil, eu estou falando de civil, então sendo civil, 40 salários mínimos. Então está pedindo 100 mil reais, ultrapassa o valor de, tem um nome, esqueci o nome agora, não é competência não, como é que é? Instância, alçada, ultrapassa o valor da alçada. A minha alçada da minha competência do juizado especial civil, eu, juiz, só posso julgar até 40 salários mínimos. É até onde alcança a minha alçada. Então eu indefiro a sua petição, extingo o processo, porque você tem que entrar em outra vara. Aqui não cabe, né? É isso. Resumidamente é isso. Questão de valor. Tranquilo, pessoal. Fácil essa, né? Mole, né? Quando se trata de valor. Agora vamos dentro do mesmo tema, fácil. Vamos dentro do mesmo tema, que é este tema, inadequação do procedimento, escolhendo o valor, né? Agora não vamos falar do valor, agora vamos falar da natureza da causa. Olha só, falei do valor, agora a natureza da causa, tá? Natureza. Eu entro com uma ação trabalhista, né? Uma reclamação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, né? Na justiça comum. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, né? Venho respeitosamente, vocês já entenderam, né? Ou seja, a causa trabalhista é na justiça do trabalho, não é na justiça civil. Então o juiz civil verifica que é uma causa trabalhista de relação empregatícia entre patrão e empregado, inclusive narra verbas de trabalhistas, de rescisão, causas relacionadas a trabalhista. Mas por que há essa confusão? Esta confusão há porque o advogado entrou requerendo danos, porque o trabalhador se acidentou, porque o trabalhador faleceu e etc. E o advogado achou que era no civil, mas não é. Toda causa que tem a questão empregatícia pela emenda 45 da Constituição é justiça do trabalho. Tem que enviar para a justiça do trabalho, tem que distribuir na justiça do trabalho. Então eu verifico que na formação do processo não há causas de suspensão, está no começo. Mas do ponto de vista da extinção, capacidade processual, ok. Legitimidade, ok. Possibilidade jurídica do pedido, é possível, mas não aqui. Aí eu pulo para esta adequação do procedimento. Valor da causa, tranquilo, qualquer valor, porque é Justiça Federal. Mas, aí vem o detalhe, a causa é trabalhista federal. E sendo trabalhista federal, não, eu extingo a ação e mando fazer na trabalhista. Essa é a questão. Compreendido? Tranquilo? E aí, são 3 causas de extinção do processo, né? Bem simples, bem tranquila, e eu vou passar a última agora, né? Para a gente encerrar. Ficou fácil, hein? Vixe, não deu nem meia-noite. Vocês devem estar falando isso. Tá louco hoje, não vai falar mais?
Tem coisa, pessoal, tem assunto, hein? Tem assunto. Mas eu vou ter que pegar um computador melhor. Tô vendo que tá picotando para uns, para outros tá bom, né? Tô percebendo isso aí, tá? Assista um vídeo da aula de ontem, né? Formação, porque tem uma perguntinha ali da prova ali, né? Dos 2 momentos da ação. O que mais? E tem outras causas, viu, pessoal? De extinção, tá? Tem outras causas que a gente vai falar aqui. Transação, renúncia, decadência, prescrição, tá? Mas as principais são estas 3 que nós falamos agora, ok? Vamos dar um minutinho aqui só.